província mais ao sul do país, região distante do poder central, lugar que até climaticamente é diferente. Estou falando do Rio Grande do Sul, a terra que presenciou a mais extensa guerra civil ocorrida no Brasil, a Guerra dos Farrapos. Para quem não é do Rio Grande do Sul, é importante destacar que a Revolução Farroupilha é muito celebrada pelos gaúchos, não só na chamada Semana Farroupilha, que acontece no mês de setembro, mas também durante todo o ano, em CTGs, eventos tradicionalistas e até mesmo em partidas de futebol da dupla Grenal. O imaginário associado aos farrapos é muito presente em todos os aspectos da cultura local, sendo um importante elemento na construção da identidade do gaúcho. Por isso, querendo ou não, analisar o assunto sobre uma ótica diferente da tradicional, como eu me proponho aqui, é sempre muito difícil. É como pisar em ovos, pois trata-se de um assunto delicado e por muitas vezes bastante polêmico. Por isso, precisamos começar pelo começo. O século XIX foi a época em que o Brasil esteve organizado como uma monarquia, com Dom Pedro I, o proclamador da República, como o imperador. Entretanto, a abdicação do monarca em 1831 levou ao fim do que hoje conhecemos na história como o Primeiro Império. Como o regime político brasileiro era de uma monarquia hereditária, o herdeiro do trono, Pedro de Alcântara, que na época estava com aproximadamente 5 anos de idade, não pôde assumir a coroa. Desta forma, o país passou a ser governado por regentes, políticos que literalmente iriam reger o Brasil em nome do príncipe herdeiro. Contudo, nas províncias mais distantes do centro do país, que nem sempre haviam aceitado muito bem a monarquia, lembre-se que o Brasil foi uma grande exceção na América do Sul, sendo a única monarquia surgida neste canto do planeta. Desta forma, províncias como a Bahia, o Grão-Pará, o Maranhão e principalmente o Rio Grande do Sul, todas bastante distantes do centro do país, aproveitaram o vácuo no poder causado pela abdicação do monarca para iniciar cada um ao seu modo um processo de insurreição contra o governo central. Revoltas estas que ficaram conhecidas como rebeliões regenciais. Assim, podemos entender que a rebelião iniciada na província gaúcha não era a única a desafiar o império. Entendido isso, precisamos definir qual é o objetivo do vídeo aqui, ou seja, definir se a Guerra dos Farrapos foi apenas mais uma destas tantas rebeliões que ocorreram nas províncias brasileiras, ou se ela realmente foi mais além, como sugere a tradição, sendo uma verdadeira revolução. Por isso, primeiro é preciso, então, conceituar o que é revolução. Revolução pode ser definida como um movimento súbito e generalizado de caráter social e político, por meio do qual uma grande parte do povo procura conquistar pela força o governo de um país, a fim de dar-lhe outra direção. Trata-se de uma mudança violenta nas instituições políticas de uma nação. Numa simplificação livre, é quando uma sociedade rompe com quem ela mesmo era para se tornar algo novo, para literalmente se tornar uma nova sociedade. É exatamente a partir deste conceito que precisamos, então, refletir se a Guerra dos Farrapos se enquadra ou não nesta definição. Para isso, precisamos analisar quais foram os motivos originais que desencadearam na guerra entre Farroupilhas e o Império do Brasil. Bom, para começar, precisamos entender que os líderes farroupilhas, formados por membros da oligarquia gaúcha, eram grandes estancieiros, que na realidade desejavam ampliar seu poder político regional, assim como desejavam ampliar seus ganhos com a produção do charque, que era o principal produto de exportação destes estancieiros. Para isso, eles exigiam a redução dos impostos sobre este produto, assim como exigiam a ampliação da autonomia política na província gaúcha. Lembre-se que nesta época, os presidentes de província, que equivaliam aos governadores de estados de hoje, eram nomeados pelo Império e, claro, administravam as províncias em nome dos interesses imperiais.
Outra questão importante é que o Império, que já taxava as propriedades urbanas, passou a cobrar impostos sobre as propriedades rurais. Segundo o historiador Moacir Flores, que é um grande especialista no assunto, foi neste ponto que Porto Alegre, a capital da província, e que apoiou a taxação das propriedades rurais, acabou se distanciando do movimento Farroupilha. Desta forma, a cidade acabou sendo atacada e por um curto período mantida sob controle farrapo. Contudo, uma vez expulsando os invasores, a capital gaúcha manteve-se ao lado do Império durante todo o conflito Farroupilha. Outra questão importante é que quando a insurreição iniciou, em nenhum momento os líderes farrapos demonstraram interesse em algum tipo de transformação na política ou na sociedade escravocrata local, o que, como sabemos, foi mudando gradualmente conforme a luta armada foi se prolongando. Com os desdobramentos dos conflitos, os líderes farroupilhas passaram a adotar medidas que realmente redirecionaram o movimento, levando a Guerra dos Farrapos em direção de se tornar uma verdadeira revolução. Isso aconteceu quando os farrapos adotaram medidas realmente de rompimento com o Império, e principalmente com as estruturas socioeconômicas daquela época, como, por exemplo, quando aboliram a escravidão dos cativos, ao menos daqueles que se alistaram no exército farrapo, e tão importante quanto, proclamaram a República Rio-Grandense. Lembre-se que nesta época o Brasil era uma monarquia. Com isso, o Rio Grande do Sul não só se separava do Império Brasileiro, como igualmente rompia com o sistema monárquico, ao mesmo tempo que se posicionava como anti-escravista e republicano, o que tornava, então, o Levante Farroupilha uma verdadeira revolução, pois se a insurreição de 1835 havia iniciado como um levante oligárquico e elitista, conforme ela se desenvolveu, se tornou uma verdadeira revolução armada. Porém, sempre tem um porém, como sabemos hoje, a Guerra dos Farrapos terminou com a assinatura do Tratado de Poncho Verde, lá em 1845, um tratado que aboliu muitas das conquistas revolucionárias dos farrapos. A República acabou enterrada, com o Rio Grande do Sul voltando a ser uma província do Império Brasileiro. Já a escravidão voltou a vigorar em terras gaúchas. Mesmo que alguns dos bravos lanceiros negros tenham alcançado a liberdade, a abolição ficou só na promessa. Por fim, podemos concluir que se a Guerra dos Farrapos iniciou como uma rebelião regencial, muito parecida com tantas outras que ocorreram Brasil afora, o desenrolar dos conflitos levou o Levante a se tornar uma verdadeira revolução, propondo mudanças radicais no modelo social e político de então. Entretanto, se algumas vitórias foram garantidas pela Guerra dos Farrapos, como a redução do imposto sobre o charque e a ampliação do poder político local na província, o que de fato tornava a Guerra dos Farrapos uma revolução, como a proclamação da República ou a abolição da escravatura, acabaram enterradas pelo Tratado de Poncho Verde. Desta forma, podemos concluir que a Guerra dos Farrapos, apesar de suas conquistas para a província gaúcha, terminou como uma revolução fracassada. Eu sou Marcos Faber e você esteve conectado ao História Livre. Em breve, novas reflexões sobre o irreflexível.